Hoje Saúde com Vida Sustentável, a Rede dos Alquimistas do Agora, está no Domingo Terapêutico Planeta Vida. Então, vem comigo. Técnica criada por um médico indiano chamado Dr. Madhukar em 1995, na Índia. Ele fazia estudos dos benefícios do riso para a saúde. E ele ficou tão encantado que ele resolveu colocar em prática. Eis que ele e a esposa, professor de yoga, e mais 3 amigos foram para um parque na Índia. Começar contando piada. Mas não deu uma semana, já estava todo, o pessoal estava desistindo. Não dava certo, porque ele sabia do poder do riso. Só que ele foi muito inspirado, né, e criou exercícios do riso com a respiração pranayama do yoga, que nós vamos fazer agora, tá? Exercícios lúdicos, então vai ter muita ludicidade. Nós vamos chamar a criança, então vai ter bastante palma, canto, dança, esse tipo de coisa. Esses 20 minutos, né, e muito riso. Porque quando nós gargalhamos, nós tiramos o dióxido de carbono, aquele gás, aquele oxigênio residual que está no pulmão, quando a gente gargalha, a gente coloca ele totalmente para fora e quando a gente respira, a gente duplica a capacidade do pulmão de receber oxigênio, ele fica mais oxigenado, né, e um cérebro mais oxigenado, todo mundo já sabe que foi causar. Beleza? Eu não vou entrar muito, então quero que vocês sintam o que é yoga do riso. A única coisa que eu peço entrega. Quem se sentir meio não muito confortável em gargalhar, porque nós vamos gargalhar, né? O nosso lema é finge, finge até que atinja. Então a gente finge, né, uma situação que traz sem energia. Já estou ótimo. Mas quem não se sentir confortável, pelo menos mantém um sorrisinho assim. Você sabe a diferença do riso, do sorriso, do riso e da gargalhada? Então, o sorriso, como é que é? Faz comigo. O sorriso é assim, ó. O riso é... E a gargalhada, como é que é? Beleza? Nós começamos batendo palma para ativar, né, os pontos de compressão da mão, assim, ó. E fazer uma assim agora. Respira profundamente. O Ruha é um mantra de yoga do riso e a gente utiliza também para trocar exercício do riso, tá bom? Primeiro exercício do riso que nós vamos fazer, nós vamos cumprimentar as pessoas, né, ao som do ha. Daí nós temos que sair do lugar, cumprimentar o maior número de pessoas possíveis. Assim, ó. Olha para a pessoa, nos olhos e... Beleza? Valendo! Cheira a flor, assopra a vela, cheira a flor, assopra a vela. A ação cria reação. Tudo que a gente faz no corpo, a gente cria uma reação. Uma das formas de fazer, de trazer o espírito infantil, então você imagine que aquela criança de 5 anos está com você. Né? Uma coisa que não tem cura é a criança que mora na gente. E a gente esqueceu dela, mas não tem cura. Ela está conosco, tá bom? Então uma forma que eu trago, muito bem, é. Então, eu vou fazer uma vez e você faz comigo. Muito bem, yeah! Beleza? Muito bem, yeah! Muito bem, yeah! Ótimo! Então, tá vendo? Ó, aqui a gente já muda a fisiologia, ó, do corpo. Então você traz essa energia. Agora vamos para os exercícios. Fizemos, nos cumprimentamos, né? Agora todo mundo imagina que tem uma escova de dente na mão, assim, ó. E vamos pegar uma pasta que produz gargalhada. Pega a pasta, faz... E simplesmente... Ali,
aqui. E esse creme também produz sorriso. E a gente vai passando em todo o corpo. Então nós abrimos assim, ó. É um creminho e ó. Passa bem, respira. Volta, respira. E agora vamos fazer um quebra-gelo, uma brincadeira. Como é que é teu nome? Gláucia. Eu vou falar para a Gláucia, a brincadeira é a seguinte, até voltar para mim. Eu vou perguntar para ela assim, Gláucia, cadê o pato? A Gláucia vai falar para mim, que pato? Eu vou falar, o pato. Daí ela vai falar, o pato. Vamos ver se consegue. Gláucia, cadê o pato? Que pato? O pato. O pato. Entenderam? Vamos fazer de novo e a gente passa para todo mundo. Cadê o pato? Que pato? O pato. O pato. Isso. Cadê o pato? Que pato? O pato. Qualquer pato. O pato. O pato. O O pato. O pato. Cadê o pato? Que pato? O pato. O pato. O pato. Cadê o pato? Que pato? O pato. O pato. Cadê o pato? Que pato? O pato. O pato. Cadê o pato? Que pato? O pato. Cadê o pato? Que pato? O pato. O pato. Cadê o pato? Que pato? O pato. O pato. O pato. Cadê o pato? O pato? Que pato? O pato. Cadê o pato? Que pato? O pato? O pato. Cadê o pato? Que pato? O pato? Um pato. Paulo, cadê o pato? Que pato? O pato. O pato! Respira. Agora eu vou bater 2 palmas, a gente vai. Todo mundo troca de lugar, tá? Quando eu bater 2 palmas, tá? Atenção. Muito bem, muito bem. O importante, né, para quem trabalha em grupo, né, quando a gente vai trazer uma prática que vai trazer algum estranhamento para as pessoas, a gente deixar as panelinhas, vamos dizer assim. Porque quando chega num lugar que você não conhece, numa festa, por exemplo, você vai ficar com alguém que você conhece, até você se ambientar. Então agora nós já nos ambientamos, então a gente troca de espaço, por isso que a gente troca de lugar. Beleza? Então tá. Bom, vamos trazer um riso contemporâneo. Então como a gente usa o riso para transformar tudo aquilo ali, a gente fala, você prepara a tristeza, estamos chegando para te acolher e transformar, então a gente transforma algumas coisas do nosso dia a dia. Um que faz muito sucesso, vocês vão conhecer agora, que é o riso da fatura do cartão de crédito. Então todo mundo imagina que pegou a faturinha do cartão de crédito, pega a faturinha assim do cartão de crédito, daí quando a gente vai abrir, a gente vai olhar, vai se assustar, mas vai dar risada e vai sair mostrando para as pessoas a sua fatura, o teu gasto. Absurdo, então respira. Respira bem profundo agora. Respira. Vamos respirar, segura um pouquinho. Respira. Segura. E solta. Muito bem. Agora nós vamos fazer um milkshake do riso. Então, como a gente vai fazer? Nós temos 2 copos na mão. Mas o que nós podemos colocar aqui? Nesse copo eu vou colocar amor, paz e caridade. O que mais que dá pra gente colocar nesse copo aqui? Liberdade. Alegria. Alegria? Liberdade. Liberdade.
Generosidade. Gentileza. Compaixão. Amor. Gratidão. Encher nossos copos, então segura os copinhos e tudo isso, né? Imagina tudo isso nos teus copos. E quando a gente for beber, vai virar gargalhada. Faça comigo então assim, ó. Mais uma vez. Respira. Segura um pouquinho e solta. Solta com prazer. Respira. Muito bem. Agora nós vamos simplesmente começar a andar aqui dentro do ambiente, olhando para cima. Nós vamos imaginar que estamos andando na rua e de repente um pombo faz um cocô no nosso olho. Então a gente vai segurar o olho, vai olhar para a pessoa e olhar. Assim, começa. Respira. Agora eu fico envergonhado. Vamos estar andando, estamos numa peça, a gente vai estar andando, daí o que acontece? Ele vai olhar para as pessoas assim e de repente nós estamos com vergonha. Então todo mundo põe a mãozinha assim e olha para lá assim, ó. Beleza? Valeu! Cheira a flor, assopra a vela, cheira a flor, assopra a vela. Agora nós vamos imaginar, né, no Yoga do Riso eu faço tudo o que eu quiser, nós vamos imaginar que nós vamos andar de moto agora, tá? Só que essa moto, ela não faz, ela funciona a riso, não funciona a gasolina, e depois que ela pega, nós temos que fazer ela andar. E o único problema é que ela é demorada para pegar. E daí quando ela pegar, a gente vai manter aqui com muito cuidado, vamos correr com moto aqui. Então começamos assim, todo mundo imaginando uma moto, ajeita o capacete, pega na moto lá, e ela demora para pegar, então vai ser assim, ó. Empina a moto! Respira profundamente. Volta, respira. Vamos deitar todos e todas. Vamos tentar fazer o seguinte: todo mundo tenta colocar a cabeça pro meu lado, tá? Mais ou menos aqui, ó. E de barriga para cima, tá? Quem puder deitar, tá? Mas fique à vontade. Fica bem os braços, fica bem relaxado. Agora nós vamos produzir essa endorfina. Nós vamos ficar bastante tempo dando risada. Agora nós simplesmente vamos rir, tá?
Aqueles que se sentirem desconfortáveis, mantenham ha, 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 ha. Beleza? Então, e outra, nós vimos pela paz mundial, porque onde existe riso não existe conflito. O riso é o sol que vai o inverno do rosto humano. Né? Francisco de Assis nos assevera, né, que a alegria tem o poder de exorcizar demônios. Né? No Japão eles falam que quando nós estamos rindo, nós estamos com os deuses. Então façamos, né, esse riso pela paz no mundo. Quando nós sorrimos, nós desfraudamos a bandeira da paz. Então vamos imaginar todos os lugares bélicos da terra, ou que precisam, né, no nosso litoral norte de São Paulo, né, porque Madre Teresa nos assevera também que todo o riso é uma prece. Então vamos dar essa gargalhada para limpar essa energia que está estancada no mundo, tá bom? Então 1, 2, 3. Vamos, seu guerreiro, vamos lá. Vai com energia, bate a mão, pé no chão. Mais 2 minutos, vamos lá, 2 minutos, os olhos fechados agora, vamos lá, ria, mais 1 minuto. Olho fechado e vamos lá.
vamos inspirando. Vamos inspirando, últimas pisadas. Inspira profundamente. Inspira profundamente. Pode rir também, não segure o riso, porque se botar, se permita. Esse ambiente é para isso. Não faz mal, pode ir, pode ir. Se permita, se permita. Se permita. Respira, respira. Profundamente. Respira, relaxa os pés, tornozelos, relaxa as pernas. Não há mais nada a fazer. Relaxa os joelhos, coxas, quadril. Relaxa a barriga, o peito, relaxa os braços, as mãos. Sinta-se dentro no sol. Tem uma respiração profunda. Se conecta com o teu interior. Deus Pai, Deus Mãe que te habita. Relaxa o pescoço. Outro instante. Mantendo o silêncio. Quero que você pense o que você tem feito de você. Quero que você pense o que você tem feito da tua vida. Tá legal o que você tem feito da tua vida? Tá bacana? Como é que você tem se tratado? Qual que é a tua missão aqui na Terra? Nádia, café da manhã.
pedras, os rios, e a Terra se torna um planeta completamente de paz. Todas as armas são descartadas. E não existe qualquer violência no mundo. E nesse oceano de paz, nós somos aquela gota. O oceano não seria o mesmo sem essa gota. Seja a paz. Madre Teresa de Calcutá nos traz: você quer a paz no mundo? Vá para casa e ame a tua família. Começamos a construir a paz em nós, através dos nossos atos. Respira profundamente, imagina o teu comendo agora, dá uma. Vai acordando, vai despertando. Eu deixei alguma coisa aí perto da cabeça de vocês. Ou olha do lado de vocês. Estique a mão, vocês vão sentir. E a gente vai se ajoelhar e ficar tranquilo que está concentrado de frente para a roda, tá? Vão levantando, devagar, sem pressa, cada um no seu tempo. Todo mundo ganhou seu coração? Que bom! Nós temos que construir a paz no nosso planeta através dos nossos atos, das nossas ações. Então, o coração do origami é um grande movimento que a gente faz, porque é um quadrado, né? É um quadrado que nós transformamos em coração. Né? Isso. É um quadrado que nós transformamos em coração. É um papel que nós transformamos em amor. É a prova concreta que a mudança do mundo está nas nossas mãos. E o que nós temos feito? Fica a reflexão. Eu gostaria rapidamente de uma frase, uma palavra de cada pessoa aqui, o que achou da nossa prática, né? Começando com o nosso irmão do yoga aqui, até agradeço, né? Nosso irmão. Primeira vez eu tenho muito yoga do riso, né? Eu era do yoga mais tradicional como nosso irmão. Então, pode falar. Bom, gratidão, uma gratidão nova. Eu nunca fiz yoga do riso, então para mim é uma novidade e uma gratidão. Uma novidade. Obrigado. Eu adorei eu gostei muito de ter tido essa oportunidade de conhecer uma prática tão maravilhosa. Eu amei. Inovadora, divertida. Bem interessante, eu vi que tem que rimar, tirar tudo que for de água, tudo que estiver lá no fundo do coração, e tem que tirar, e tem que rir para isso. Com certeza. Como tá adiante? Dá vontade de levar para o mundo. Eu acho que essa prática me fez me encontrar de novo no meu ser dançante. Maravilhoso. Amor e liberdade. Contagiante também, como ela falou. Bem contagiante. Muito lindo. Tanto o riso quanto a paz. A meditação da paz aqui. Desde que eu conheci, eu fiquei encantada, acho que a tua visão é linda e acho que o riso cura o mundo, então a gente tem que rir mais mesmo. Gratidão. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Então a ideia é isso, né? Rir cura. Não existe cura sem riso, né? Então, vamos nos levantar rapidamente, segurando nossas mãos, guardem os corações. Guardem os corações. Vamos ficar dando as mãozinhas assim. E agora nós aterramos essa energia, porque senão isso é muito zen, às vezes. Então a gente vai fazer, em vez de ro, ha, ha, é ro, ha, ha. Como se fosse uma dança indiana. Então assim, ó. Ro, ha, ha, 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 ro, ha, ha. Alô, alô. Muito bem, muito bem. Yeah! Muito obrigado, muito obrigado.
Obrigado, guria. Adorei. É pela paz, é pela paz. Que bom que você era. Obrigado, obrigado. É pela paz mundial. É pela paz do mundo. Obrigado, Obrigado, parabéns, irmã. gratidão. É pela paz do mundo. Amém. Obrigado, minha irmã. É pela paz. Tá vendo? Obrigado, minha irmã. É pela paz mundial. Pela paz. Não diz riso, não diz conflito. Tá bom? Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu Foi obrigado, né? O Icão jovem, né? Não deixa faltar coração. Eu sei que você já tem um, mas pega uma. Posso dar pra ver? Claro. A ideia é essa, né? Eu levo no. Pode levar. Pode. Anos é a parte de medicina bioenergética. Né? Então isso a gente vem buscando há muito tempo. Né? A gente já tem alguma experiência na parte de física quântica, né? Com a doutora Eliane Xavier, né? Então, que é doutora em física quântica da Universidade do Rio de Janeiro. Né? E a partir daí, dessa visão que a doutora Eliane trouxe, isso abriu bastante a nossa visão, cerca de 10 a 12 anos atrás. O tempo a gente não sabe, né? Bom ter nem falado, né? Mas mais ou menos nesse período. E de lá para cá a gente procurou, de alguma forma, perseguir alguns objetivos. Dentre eles seria, primeiro, fazer um mapeamento do que é o corpo bioenergético, que todo mundo sabe que existe, né? Mas ninguém sabe exatamente o que é. Né? Então, como a gente conversou agora do riso, ele melhora com a nossa parte bioenergética. Mas o que é o corpo bioenergético? Qual é a anatomia do corpo bioenergético? Qual é a fisiologia, de onde ele nasce? Né? Como ele se comporta em cada um de nós? Né? E como ele pode ser a gênese ou a solução, né? Tanto a gênese como a doença, quanto a própria solução da mesma. Né? Então, isso tudo, a gente entra num novo paradigma. E aí, esse paradigma, quando a gente estende esse paradigma, a gente começa a entender que a gente vai ter que mudar um pouco. E quando eu falo um pouco, é um modo de dizer, né? A gente vai ter que mudar bastante. O paradigma que se conhece até agora de ciência médica, daquilo que se aprende na escola, né? Acho que tem muitos aqui presentes na área de saúde, de psicologia, né? Ou interessados, ou afins, professores, enfim. Né? E são todas áreas muito, vamos dizer assim, correlatas, porque todas elas tratam do desenvolvimento do ser humano. E a gente brinca, eu sempre falo isso, que o mundo ideal seria aquele mundo que não precisasse nem de médico nem de terapeuta. Né? E todo mundo conseguisse atingir a autocura e condições psicológicas e bioenergéticas que promovessem essa autocura. Então, isso é algo bastante interessante. Bom, nessa nossa pesquisa e nessa busca, eu vou dividir a aula hoje em duas partes. Né? A primeira parte a gente vai mostrar um pouco da estrutura do corpo bioenergético, e a segunda parte a gente vai trazer o BioEL, que é uma máquina que consegue detectar o campo vibracional de cada um de nós. Essa máquina foi desenvolvida no leste europeu, ela foi trazida para o ocidente pelo Dr. Korotkov, Konstantino Korotkov, que é um biofísico, e trabalhou muito nessa área até atingir a excelência, uma das máquinas que a gente considera a mais assertiva em termos de mapeamento do campo bioenergético. Então não é nenhum mistério, né, com relação a essa máquina. Então a gente vai dividir em duas etapas. A primeira etapa a gente vai conversar um pouquinho da estrutura do corpo, e a segunda do BioEL, que é a máquina que afere ou mede o corpo bioenergético. Tá legal assim? Qualquer dúvida, a ideia é fazer bem informal, a gente fazer algo, de repente, até um bate-papo ao longo dessa jornada. A gente pode fazer, vocês que vão determinar se meia hora, tá ok, 40 minutos, para a gente poder render bem, né? Todo mundo esteja confortável. Em qualquer dúvida, é só a gente pode estar parando. Bom, então, inicialmente, esse livro caiu nas minhas mãos. Ironicamente, quando eu comecei a buscar algumas respostas sobre o corpo bioenergético, né? Então caiu na minha mão. A gente fazia parte do grupo, né? Um grupo de orações, de estudos, de vibração, e esse livro acabou caindo na minha mão há cerca de 10 anos atrás, né? Que é um livro do Peter Frase e com Harry Massai. Então são dois. O Peter Frase é um médico, o Harry Massai é da área da saúde também, e os dois eles desenvolveram, aqui está a medicina tradicional chinesa, é uma das subespecialidades do Dr. Peter Frase, também trabalha com homeopatia, Ayurveda e física quântica. Então veja, ele misturou realmente tudo aquilo que era necessário para lançar a base angular para, em cima disso,
ele primeiro teve o desejo. Tudo nasce com o desejo, né? Se a gente não tem o desejo de saber, a gente não estaria aqui nessa sala. Se a gente tivesse o desejo de pesquisar, então o desejo é o núcleo inicial. Para potencializar esse desejo, você tem que ter algumas faculdades, né? E as faculdades entram em questão do conhecimento, né? E algo que você direciona, sua força mental e por diante. Então, Peter Fraser reuniu essas qualidades e a partir daí, na Universidade de Melbourne, ele começou a fazer algumas pesquisas a nível do corpo bioenergético. E nós vamos logo entrar nelas. Bom, a gente sabe que o nosso organismo é feito por, primeiro, órgãos, sistemas, tecidos, células, organelas. E em cada fase da evolução da ciência médica, nós nos deparamos com um paradigma em cada uma dessas etapas, né? E o nosso paradigma atual é sair do paradigma das moléculas, né, para entrar no paradigma atômico, do átomo. E é ali que estão as grandes explicações e a solução para quem deseja entender de forma mais assertiva o que é o corpo bioenergético. Dessa forma, a gente entende, e Peter Fraser entendeu também com alguns experimentos, que a luz, mesmo em pequena quantidade, em certas frequências de alta energia, é bem importante, principalmente para manter a integridade do corpo físico. Então a luz mantém a integridade do corpo físico. Então, como é que quem que viu isso, né? Então a gente volta lá para um biofísico chamado Albert Popp, né, que descobriu que as células de cebola emitiam luz ultra fraca, né? E ele achou que era uma luz de reação química, reação orgânica, que era o calor, né? O calor também produz energia, né? Mas ele foi vendo em laboratório que não. Essa energia não dependia nada de nenhum desses fatores externos. Então, uma luz ultra fraca produzida por uma raiz de cebola. Esquisito, né? Isso no início do século passado, né? Meados da década de 20 ou 30, enfim. E a partir daí começou a desenvolver algumas teorias acerca dessa luz ultra fraca, né? Então, bem nessa época, Einstein desenvolveu um modelo que a luz se propaga em pequenos pacotes, são os fótons. E aí é muito importante a gente entender o que são fótons, para a gente poder entender o que é o corpo bioenergético. Então, fótons são você tem que pegar a luz, né, e dividir ela em pequenos pacotinhos. Nós vamos encontrar os fótons. Então, a luz não é contínua, não é de forma contínua que ela se propaga no espaço. Isso foi Einstein que postulou. Então, ela se propaga com pequenos pacotinhos, chamados fótons. E os fótons, em conjunto, dão o que a gente consegue entender como luz, né? Então, a gente entende que essa luz liberada a nível dos organismos vivos, elas possuem pequenos pacotinhos, né, que transportam tanto frequência quanto informação. Então, o fóton transporta frequência, ele é uma frequência. E dentro dessa frequência, toda frequência tem o que embutido numa frequência? Informação. A frequência da nossa voz traz uma informação. A frequência do riso traz uma informação. A frequência de alguém chorando, triste, traz outra informação. Esses dias, ontem até eu vi não sei quem viu esse vídeo também viralizado na internet, de areia em cima de um local que é sujeito à vibração. Você coloca uma música naquele local e a areia ela vai se mudando com o aspecto e com a forma da música que está sendo tocada, né, formando alguns diagramas espaciais, né, ou mandalas. E isso é muito bonito de ver. Então, é uma informação, claro que sim, a areia está captando aquela informação. Existe um japonês também que postulou, doutor, já vem o nome dele agora, me faltou o nome, né, Yamamoto, né, que mostrou que cristais de água, também quando submetidos a uma determinada frequência, uma determinada energia, geravam, vamos dizer assim, formas bastante harmônicas, né, inclusive geométricas e simétricas. E quando colocavam, nada contra o heavy metal, né, mas vamos dizer assim, um estilo mais agressivo, uma música mais, vamos dizer assim, mais desarmônica, entre aspas, né, aí tem várias interpretações, você poderia gerar outro tipo de comportamento. Bom, então, entendendo isso, a luz, ela comporta informação, e a luz é feita de pequenos pacotes. Opa, aí a gente começa a criar uma tela mental. Perfeito. A gente entende lá da época da física, né, que lembra que um elétron ia para a camada mais externa da eletrosfera, e o que acontecia quando o elétron ia para a camada mais externa da eletrosfera? Ele ficava instável, não é verdade? Os professores de química falavam isso, né? Ele fica instável e essa instabilidade faz com que ele retorne. Ele retorna, né?
Ou ele vai fazer reação com outro átomo, né? Parear com outro átomo e criar outra molécula. Opa, interessante. Né? Está tudo ocorrendo a nível atômico. Quando esse elétron vai para uma camada mais externa e retorna para a mais interna, ele libera um quantum de energia. Qual é a unidade do quantum de energia? Fóton. Né? É um quantum, um pacotinho de energia. Então, olha só, o fóton sendo liberado no nosso átomo. Bom, veja, ele não tem uma frequência? Tem. Lembra da física? Comprimento de onda, amplitude, frequência. Veja, a função biológica celular está dependente da luz celular dentro do átomo que está sendo produzido. Alguém já tinha ouvido falar nisso? Talvez algumas pessoas sim, mas a maioria não. Né? Talvez a maioria, se a gente for falar hoje a nível de ciência, pouca gente está estudando isso. Né? Quem começou a estudar isso, essa questão da luz fotônica, e que ela rege uma série de reações químicas, né? Por segundo, são 100 mil reações químicas por segundo. Nada poderia ser diferente se não fosse catalisado pela velocidade da luz. Não é por meio de catalisadores moleculares ou biológicos, enfim. Né? Tá? Então, interessante saber disso. Né? Então, nós somos regidos à velocidade da luz. Então, essa é a nossa natureza, a luz interior. Né? Então, é bem interessante entender para que a gente possa conseguir conceber a arquitetura do corpo bioenergético. E aí a gente entende que, claro, que o fóton ele tem um espectro, né? Assim como o nosso, alguém já ouviu falar de centros de força, de chakras, enfim, ou a energia de vórtices, de Torá, cada um dá um nome, né? E a ciência, para dizer, centros de força, né? Então, se a gente começar pelo chakra básico, alguém já deve ter ouvido falar que ele é vermelho, né? E vai subindo até chegar no violeta, né? Que é uma frequência mais alta. E claro que sim, quanto maior a frequência, essa frequência vai diminuindo o comprimento de onda. Está vendo? O comprimento de onda é bem grandão aqui, ó. Tá vendo? Mas não vai diminuindo no verde, diminui, já no azul diminui mais ainda. Então, no nosso organismo, se a gente pegasse essas ondas, a gente poderia pensar que essa região corresponde ao chakra básico, começa no laranja, né? Essa parte abaixo do umbigo, onde coordena as relações interpessoais. Aqui o chakra verde, né? O centro de força, cada um pode chamar de um nome. Isso não é chakra é o que a gente herdou, né, do Oriente, né, e Victor Fraser até muda alguns nomes, né, e para centro de força, integrador energético, estrelas energéticas. Então tem tudo isso na ciência ocidental, já publicado. Tá? Então que a gente desconhece, muita gente desconhece, já está publicado. Né? Então, veja, a nível de garganta, a frequência aumenta, e a nível, vamos dizer assim, de topo da cabeça, você já vai ter uma energia muito mais, uma frequência muito maior. Né? A frequência, ela também carrega força. Quanto maior a frequência, maior a força envolvida nesse sentido. Né? Então, inclusive, se a gente aplicar uma frequência dessas numa placa com elétrons, uma frequência maior desloca um elétron mais longe. Né? Uma frequência menor tem a capacidade de deslocar um elétron de forma menos, uma distância menor. Né? Então, a frequência é igual à energia. Tá? Então, isso também Einstein demonstrou essas fórmulas todas que a gente está trazendo. Aqui, mostrando o elétron novamente, né? Que também outra situação interessante. Para o elétron saltar de uma camada interna para mais externa, o que ele precisa receber? Também um quanto. Aí a gente começar a entender, né? Poxa, então o organismo é uma rede. Ele está recebendo energia a nível nuclear, ele está mandando esse elétron para uma eletrosfera mais distante, e quando esse elétron volta para uma situação mais próxima do núcleo, o que ele faz? Manda outro fóton. Opa! Então ele recebe energia, ele se, vamos dizer assim, ele aumenta o seu estado vibracional, ele vai para uma camada externa, se torna instável, que nem a professora de química dizia para a gente, né? E volta para uma camada mais interna, liberando energia. Tá? Então, opa, a gente depende também de uma energia de chegada, de poder ter uma energia de partida. Postulados básicos para a gente poder entender como funcionaria o corpo energético. Então, aqui são os vórtices de energia, né? São os principais vórtices de energia, são mais de 72, já mapeamos 72, né? Mas esses que nós estamos demonstrando são os principais, né? Nível do joelho, enfim, tem vários outros secundários, né? Vórtices de energia. E essa foi a primeira foto de um elétron, né? Que foi feita em 2008, então é bem interessante, né? Quando a gente tem essa questão de você estar visualizando o que seria um elétron.
Então, aí a gente entra naquela questão da dualidade partícula-onda. Né? Então, o elétron é uma partícula ou uma onda? Na verdade, é uma onda condensada, que gera uma partícula, mas que se você só vai colapsar ela olhando para ela, senão ela não existe, ela está no campo de todas as possibilidades. O elétron é feito por várias camadinhas. Essas camadas são as ondas que chamam de divergentes. E também tem outras ondas que vêm para o elétron, que são as ondas convergentes. Então formam como se fosse um balé de ondas, né? Que vão organizar a estrutura no campo ou no espaço do elétron. Tá? Então o elétron ele existe e não existe. É uma das teorias bem aceitas. E outra teoria é a teoria das ondas convergentes e divergentes, né? Onde você vê que todo elétron ele emana aquelas ondas em círculos. Cria uma tensão trazendo energia e trazendo informação. Tá? Então assim que, mas é assim que o nosso corpo funciona e conversa? Sim, o corpo funciona e conversa dessa forma. Tá? Então você tem o teu chakra cardíaco mandando elétrons que estão ressonando, né? E eles estão mandando a parte bioenergética para, vamos dizer assim, para outro órgão, como se fosse lá a bexiga, né? O estômago, né? E o estômago também mandando informação para a parte do coração. Então vai chegar uma hora que os dois vão fazer uma interconexão. Dessa interconexão, o coração está tentando entender o que o estômago tem a dizer, e o estômago está tentando entender o que o coração quer dizer. Tomou café? Puxa o dedo lá.